De acordo com essa minha amiga aqui, a Susan, o camp é descrito como um tipo de estética. É um jeito de enxergar o mundo como um fenômeno estético. Desse jeito, o jeito do camp, não é através da beleza, mas sim do nível de artifício e de estilização. Eu concordo super com essa descrição e eu acho que ela é muito válida dentro de todo o estudo da Susan, que, diga-se de passagem, é excelente. Só que eu, Gustavo Fiot, descrevo o camp como sendo uma palavra usada para elogiar filmes ruins que eu gosto, mesmo sabendo que são ruins. E nesse sentido, Hellraiser 3 é sim camp. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiot e no vídeo de hoje nós vamos nos embrenhar na continuação mais insana, maníaca e cheia de tesão de toda a franquia dos Cenobitas. Eu tô falando do filme que é recheado com atuações que parecem ter saído diretamente de um soft porn da Emanuele. Também tô falando do filme que nos apresentou uma grande variedade de cenobitas, incluindo uma que queima suas vítimas com bituca de cigarro e um outro que atira CDs como se eles fossem lâminas. É isso aí, como vocês podem imaginar, até mesmo pelo título do vídeo, a thumb e tudo mais, hoje eu vou falar um pouco sobre Hellraiser 3, Inferno na Terra, também conhecido como o filme onde tudo começou a dar errado. Mas nem tanto ainda. Como vocês já devem estar ligados, esse ano vai sair um novo filme de Hellraiser pela Hulu, que promete ser um início novo para a franquia e que vai ajudar ela a limpar a imagem depois de ter sido mais desgastada que sola de sapato em asfalto quente. Só que antes da gente falar sobre esse filme que ainda nem estreou, a gente está relembrando todos os outros filmes que ajudaram a destruir a reputação do Pinhead e companhia. Só que antes da gente conhecer o inferninho do Pinhead, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Shall we begin? Depois de dois filmes relativamente bem-sucedidos nas bilheterias, a saga de Hellraiser estava marcada para retornar para uma continuação. Como já era de se esperar de uma franquia bagaceira de terror, ainda mais nos anos 80. Para o terceiro filme, várias ideias foram estabelecidas pelo Clive Barker e pelos produtores, pelo roteirista, e a ideia inicial do autor era fazer um grande embate final entre a Kirsty e a Julia, fechando aquele arco que já tinha sido começado lá no primeiro filme. E dessa vez sem o Pinhead. A Julia seria a vilã principal do filme. A partir dessa ideia inicial, vários roteiros diferentes começaram a ser desenvolvidos. E apesar deles serem muito diferentes entre si, todos eles meio que confluíam para os mesmos temas. A gente ia ter o embate final dessas duas personagens e também ia descobrir um pouco mais sobre a origem dos cenobitas e como eles começaram a entrar em contato com os seres humanos. Acontece que a franquia tinha passado para as mãos de uma tal Dimension Films, que, caso você não saiba, é uma empresa comandada pelo Bob Weinstein e que tinha um certo dedo bem grande de um tal Harvey Weinstein, que, além de ser irmão do Bob, também é o maior predador sexual da história de Hollywood. Só que se você é fã de horror, você deve saber que a Dimension Films era um estúdio que não tinha espaço nenhum, nem liberdade criativa para os diretores. E tudo girava em torno das vontades dos produtores, principalmente os irmãos Weinstein. E é por isso, inclusive, que eles acabaram lançando algumas das maiores atrocidades da história do gênero. E é óbvio que com essa nova franquia nas mãos, eles jamais iam deixar de lado a maior marca que define Hellraiser, que é justamente o Pinhead. Por isso, eles pegaram Clive Barker, colocaram no cantinho do castigo e começaram a ditar exatamente o que eles queriam com esse terceiro filme. E assim saiu essa bomba que é ao mesmo tempo fascinante, mas também catastrófica.
Em 1992, chegava aos cinemas Hellraiser 3, Inferno na Terra, que foi dirigido pelo Anthony Hickox e teve o roteiro escrito pelo Peter Atkins, que era um amigo muito próximo do Clive Barker e que também já tinha trabalhado na produção do Hellraiser 2, O Renascido das Trevas. Além dessa galera, é importante deixar claro que o roteiro desse filme partiu de uma ideia do Tony Randall, que, caso você não se lembre, também foi o diretor do segundo filme. Já o Clive Barker, apesar de ser o criador dessa franquia, acabou sendo creditado apenas como produtor executivo, só que ele teve pouquíssima participação no desenvolvimento do filme, já que os Weinstein descartaram tudo que ele tinha imaginado para essa sequência. E aqui a trama segue muito de perto os eventos do segundo filme. O Pinhead, junto com os outros cenobitas, foram derrotados pelo Dr. Channard, só que dessa vez o sacerdote do inferno encontra uma forma de voltar, através do Pilar das Almas, que é uma espécie de instrumento de tortura dos cenobitas que já tinha aparecido anteriormente nos dois primeiros filmes. Só que tem algo de diferente com o Pinhead aqui. Lá no segundo filme, a gente descobriu que ele tinha um lado humano que acabou sendo seduzido pela configuração do lamento e acabou se transformando nesse bicho cheio de prego na cara que a gente já conhece. Pois bem, nesse filme, a gente descobre que o lado humano do Pinhead acabou sendo separado de toda a maldade dele. E é justamente esse lado cruel e sádico que retorna, muito mais perigoso, muito mais letal e também muito mais piadista. Mas calma que a gente já chega lá. O Pilar das Almas, que é uma estátua de madeira meio gigante, cheia de correntes e pregos e que fica girando, é comprada pelo JP Monroe, que é o dono de um bar, barra boate, barra puteiro, barra casa de show, barra ponte de encontro entre metaleiros, prostitutas e também tiktokers. E é desse jeito que o JP acaba conhecendo o Pinhead e precisa ajudar ele a ressuscitar. Então, só para resumir, o que a gente tem aqui é uma trama bem parecida com a dos dois primeiros filmes, onde você tem um personagem que está ali matando outras pessoas e cometendo crimes terríveis apenas para ajudar outro personagem a renascer. A diferença é que o ressuscitado da vez é o próprio Pinhead. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente também segue a Joey Summerskill, que é uma jornalista que está investigando todos os acontecimentos bizarros dessa boate do JP Monroe, e isso acaba colocando ela diretamente no caminho da Terry, que é uma ex-namorada desse cara e que tem algumas informações muito preciosas sobre os mistérios que vão conduzir a trama. Ah, e só para não esquecer, tem mais um detalhezinho sobre esse filme que eu preciso comentar. A Kirsty retorna aqui, só que ela tá numa ceninha muito pequena, que na verdade é uma gravação, é uma imagem de arquivo. Ela é interpretada novamente pela Ashley Lawrence, só que o papel dela aqui foi bem reduzido, não se compara em nada com os dois primeiros filmes. It hurts. It kind of opens itself. Eu não sei bem como definir Hellraiser 3. Na verdade, se tem uma única palavra que eu posso dizer que faz sentido com todo esse filme é que, bem, ele é um surto. E é isso, gente. Fim do vídeo. Tchau, tchau. Tá, falando sério, Hellraiser 3 é uma daquelas raras oportunidades onde você tem a faca e o queijo na mão para fazer um final que seja épico, grandioso, brutal e que encerre essa franquia em uma nota alta. Só que para variar, os Weinstein foram lá, jogaram o queijo no lixo e enfiaram a faca no cu. Tá, deixa eu explicar. Apesar de ser uma franquia muito famosa e atrativa para o público relativamente, Hellraiser era muito distante dos outros filmes de terror que eram moda na época, ou seja, os slashers. Enquanto a gente estava lá vendo A Hora do Pesadelo 6, Halloween 5, Sexta-feira 13, parte 32, sei lá, Hellraiser era uma franquia muito iniciante e que estava tentando marcar seu próprio território através do gore, do splatter e também com algumas pitadas do terror sobrenatural. Acontece que a Dimension Films não queria muito isso. Ou melhor, eles não queriam do jeito que a franquia fazia. Os dois primeiros filmes eram muito sutis, tinham pouca violência explícita e quando tinha, era realmente algo muito grandioso. Só que a Dimension queria um verdadeiro banho de sangue, com violência em todas as cenas.
E o senso de humor do filme também não podia ser muito sisudo. Ele tinha que se aproximar dos slashers com umas piadinhas, uns alívios cômicos e umas cenas mais engraçadas. Então você se lembra quando eu disse que nesse filme o Pinhead meio que se separa desse lado humano dele e acaba se transformando cada vez mais sádico e diabólico? Pois é, mas não vá esperando que ele seja intimidador, imponente, nem nada do tipo. Na verdade, esse filme transforma esse bicho num comediante pronto para fazer seu show de stand-up. E o motivo para isso tá na franquia Hora do Pesadelo. O Fred Krueger tinha feito muito sucesso e tinha conseguido se destacar no meio daquele mar de assassinos que estão sempre mascarados e que não tem muita personalidade nem muitas falas. E era basicamente isso que eles queriam fazer com o Pinhead, aproveitando que ele também não usava máscara e tinha lá os seus monólogos. Então, nesse filme, a gente vê ele o tempo todo fazendo piadinha aqui a colar, zoando outros personagens, até mesmo fazendo umas poses esquisitas só pra chamar atenção, tudo numa tentativa de seguir com o personagem uma rota mais próxima ao que o Robert Englund já tinha feito lá com o assassino da Rua Elm. E isso funciona? Bem, fica a seu critério. Mas eu digo que pra mim, Gustavo Fio, pelo menos, se é pra ser bagaceira, que seja uma bagaceira total. Igual essa cena aí que vocês vão ver. Who keeps coming? The demons! The demons! Demons? Demons aren't real. They're parables, metaphors. Then what the fuck is that? Agora, se for pra falar o que mais me fascina nesse filme inteiro, eu tenho que ser sincero. Não é a forma como todos os atores estão péssimos, não é o jeito que esse filme exala um cheiro de baixo orçamento em cada segundo da duração, não é nem os diálogos que parecem todos ter sido escritos por uma criança. Não. O que mais me fascina nesse filme específico é a criatividade e o nível de biruleibe que o roteirista, o diretor e todos os envolvidos tiveram para criar tantos cenobitas. Basicamente, esse filme é o ápice de Hellraiser quando a gente está falando da quantidade de demônios que aparecem. Isso tudo porque o Pinhead, depois que se liberta lá do Pilar das Almas, acaba entrando num frenesi assassino e transformando várias pessoas em cenobitas, incluído o J.P. Monroe e também a Terry, que se torna uma vilã ali no final. Acontece que aqui a gente tem algumas das ideias mais bizarras, mais insanas, mais idiotas de toda a franquia no que diz respeito ao visual e à utilidade desses cenobitas. Você tem um, por exemplo, que tem uma câmera no lugar do olho e ele consegue incendiar, incinerar qualquer coisa na qual ele foca. Você tem o DJ, que, como eu já mencionei, fica jogando o disco como se fosse lâmina. Jesus, é tenebroso. E detalhe que esses nem são os piores. No final, a Terry se transforma na cenobita sonhadora. Sim, esse é o nome que eles usam para se referir a ela. E todo o rolê dela é que ela fumava muito quando ela ainda era humana. Então ela passa a fumar por um buraco na garganta e ela ataca as suas vítimas queimando elas com bituca de cigarro. Sim, é isso aí que acontece mesmo. Pois é, menina. É tão tosco, absurdo e idiota que a impressão que a gente tem é que simplesmente baixou uma carreta furacão de cenobita e eles invadiram esse filme. E é bizarro, como todos eles são muito idiotas. Mas eu não tô dizendo que eu odeio não, tá? Na verdade eu acho bem fascinante, eu me divirto muito com esse filme. E pra não dizer que só tem porcaria, eu acho que tem algumas cenas bem interessantes aqui. Como por exemplo, quando o Pinhead acaba se libertando ali da boate do J.P. Monroe, do Pilar das Almas, e ele parte em um verdadeiro massacre com todas as pessoas que estão ali presentes. É uma cena muito violenta, cheia de detalhes muito sórdidos assim. E é claro, tem um ou outro momento que é meio idiota, mas eu acho que é um dos poucos momentos desse filme onde você consegue perceber o impacto e a força dessa violência. Além de que também é uma cena muito importante, porque é ali que a gente conhece a maior parte das pessoas que depois vão se transformar nos cenobitas da Shopee. Então, é uma cena muito importante do filme. Pra
finalizar, a gente precisa comentar a batalha final do filme e acontece tanta coisa patética, tanta coisa bizarra que eu nem sei explicar muito bem. Só que no final o que a gente tem, basicamente, é que esse lado maligno, cruel do Pinhead acaba reencontrando o Elliot Spencer, que é a versão humana dele. E no fim, os dois se unem novamente e acabam sendo mandados para o inferno pela Joey Summerskill, que, enfim, ai gente, é complexo. Só que nada disso importa, tá? Eu só tava dando contexto, porque pra mim a coisa mais incrível, a coisa mais, meu Deus, que ideia genial que eles tiveram é quando a Joey pega a configuração do lamento que o Pinhead deixou cair e decide jogar ela num tonel de concreto que ainda tá fresco, ainda não secou. E aí a gente corta pra alguns meses depois e a gente tem essa cena aí que vocês vão ver. Eu acho essa cena muito boba, mas ao mesmo tempo muito divertida. Primeiro porque parece que de fato essa mulher foi lá, pegou, jogou uma sementinha no chão e de repente, pronto, nasceu um prédio cenobita. Eu não tenho palavras. Só que ao mesmo tempo eu gosto de como essa ideia, mesmo que ela seja muito idiota, muito tosca, acabou sendo trazida de volta lá pro quarto filme, porque a gente tem algumas cenas que se passam dentro desse prédio e dá-se a entender que ele meio que foi corrompido pela influência da caixa de Le Marchand e também dessa ligação tênue que ela tem com os cenobitas. Eu até acho que gostaria de ver isso sendo explorado um pouco mais a fundo, mas é aquilo, a gente não pode cobrar muito de Hellraiser, então a gente aceita o que vier e o resto é lucro. Dito isso, eu acho que esse filme é um compilado de tudo que tem de melhor e pior na franquia. De um lado, a gente tem uma violência que é muito brutal e que é divertida de se assistir, além de ser um filme que exala tesão e sensualidade, que não tem medo nenhum de sexualizar um personagem masculino que é muito gostoso, só porque sim, só pra dar um agradinho pro público. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que é um filme que mostra como a Dimension Filmes não tinha o mínimo respeito pela obra do Clive Barker, pelos fãs da franquia e por tudo que Hellraiser significa. Eles só queriam encontrar uma forma fácil de fazer dinheiro. E por mais que esse filme ainda não seja tão ruim, a gente vai vendo como as continuações vão ficando cada vez piores. No geral, ele é bem inferior aos dois primeiros filmes, mas eu não acho que ele seja péssimo, inassistível, nem nada do tipo. Eu acho que ele é um filme bobo, divertido, engraçado e que tem uma ou outra cena que vai te marcar de alguma forma, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Em outras palavras, é um filme camp. Só que é aquilo, né? A partir desse aqui, você não espera mais nada dos filmes de Hellraiser, porque se você for com expectativa, você só vai descer numa espiral maluca. E se você acha que esse filme é já muito biruleibe das ideias, espera pra ver o quarto que tem literalmente cenobita no espaço. Não, eu não tô mentindo. What have you done? I have faith in the light. What? The light, demon. The light. Enfim, esse é o vídeo sobre Hellraiser 3, que é essa obra caótica, bizarra, muito divertida, muito estúpida, muito idiota e ao mesmo tempo fascinante dessa franquia que eu amo mesmo sabendo que é vergonha alheia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixem aí nos comentários se vocês já assistiram, se vocês gostam ou não desse filme e me digam também qual que é o seu cenobita da Shopee favorito. E se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção e segundamente, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar o canal com seus amigos para a gente expandir cada vez mais a nossa comunidade. E fiquem de olho, porque em breve eu tô voltando para comentar um pouco sobre Hellraiser Herança Maldita, que é o quarto capítulo dessa saga e que assim, eu não tenho nem palavras. Só que até lá, pra gente não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Mesmo sendo um filme altamente questionável, Hellraiser 3 ainda tem um mérito muito grande na minha concepção, porque ele é um filme que exala tesão. Depois disso, a gente vai vendo uma sequência interminável de filmes despidos de qualquer tipo de sensualidade, até que chega o famigerado oitavo filme, onde a gente vê ele mesmo, Henry Cavill, o Superman, recebendo um boquetão surpresa. E assim, eu nem preciso dizer, mas entre os piores da franquia, esse obviamente é o meu favorito.